Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Hoje eu trouxe para vocês um fato histórico digno de filme de Hollywood, literalmente. E eu estou falando do filme Tubarão. Tubarão foi lançado em 1975 e é dirigido por Steven Spielberg, e ele foi um sucesso de crítica e público. A história de uma fera sorrateira que chega para tirar a paz de só quem queria reforçar a marquinha do biquíni aterroriza pessoas até hoje. E esse blockbuster foi inspirado na história de um naufrágio real da Segunda Guerra Mundial. E, em se tratando de Segunda Guerra Mundial, desgraça pouca é bobagem. Quando a gente fala de um grande naufrágio, as pessoas logo pensam no Titanic e como seria horrível morrer congelado, sem bote salva-vidas, no meio do oceano. Mas existem formas piores de se morrer no mar e a história do USS Indianapolis está aí para provar isso. Em julho de 1945, o USS Indianapolis saiu de São Francisco, na Califórnia, com direção às Ilhas Marianas e uma missão ultra secreta: levar urânio enriquecido e parte da tecnologia que seriam utilizados na construção das bombas atômicas que seriam utilizadas em Hiroshima e Nagasaki. Depois de deixar a sua terrível carga na base de Tinian, nas Ilhas Marianas, o navio partiu para Guam e depois seguiria para o porto de Leyte, nas Filipinas. Mas infelizmente ele não chegou ao seu destino final. Pouco depois da meia-noite do dia 30 de julho de 1945, o USS Indianapolis foi bombardeado por 2 torpedos de um submarino japonês. Apenas 12 minutos após o ataque, o USS Indianapolis e seus 180 metros de comprimento haviam afundado no mar das Filipinas. Mas, como diz o título, esse vídeo não é sobre um naufrágio, e sim sobre o pior ataque de tubarão que a humanidade já tomou conhecimento. Pois muito bem, na noite do naufrágio, 800 marinheiros foram jogados ao mar. Muitos em botes salva-vidas, porém a maioria somente com um colete. Porém, o sofrimento desses homens estava apenas começando. Isso porque dezenas de tubarões foram atraídos pelo sangue dos marinheiros já mortos no naufrágio que foi espalhado nas águas do mar. Um dos sobreviventes, Lowell Dean Cox, disse em entrevista anos depois: "Estávamos o tempo todo apavorados. Você sempre via as barbatanas, dúzias de barbatanas, nadando em volta. Você nunca sabe quando eles vão subir e te morder, tirar um pedaço de você." Os registros dizem que aproximadamente 100 homens foram devorados apenas na primeira noite. Sim, porque os marinheiros ficaram à deriva no meio do mar por 4 dias, sofrendo com insolação, desidratação e o ataque de tubarões famintos. E quanto mais homens morriam, mais tubarões eram atraídos para o lugar do acidente. Os marinheiros tentaram se juntar em grupos para tentar se proteger, porém a exaustão também levou muitos à morte. Isso porque depois de dias sem água e com os coletes encharcados, muitos não conseguiam mais se manter na superfície e apenas se entregavam às profundezas para em seguida serem devorados. Os marinheiros permaneceram no mar durante 4 dias e foram encontrados por acaso por um avião americano que fazia um voo de rotina. E aí você pode estar se perguntando: como assim eles foram encontrados por acaso? Não estavam procurando eles? Pois é, meio que não estavam não. Lembra que eu disse que a missão do USS Indianapolis era ultra secreta? Então, o navio zarpou com pouquíssimos oficiais de alta patente e outras pouquíssimas pessoas sabiam qual era a missão, qual era o destino e qual era a rota do navio. Então, quando ele não chegou no porto de Leyte, os oficiais não sabiam onde ele poderia estar e se deveriam ou não partir numa missão de resgate. O capitão do navio, Charles B. McVeigh III,
sobreviveu ao naufrágio e foi julgado ainda no ano de 1945 por displicência e por ter colocado o navio em perigo. Isso porque ele não teria dado o sinal de abandonar o navio e porque ele estaria navegando em linha reta, quando o normal e mais seguro seria navegar em zigue-zague, o que dificultaria que o navio fosse atingido por mísseis. O capitão McVeigh foi absolvido das acusações, isso porque algumas testemunhas disseram que a própria Marinha Americana teria colocado o navio em perigo, uma vez que sabia da atuação de um submarino japonês ali naquela área do oceano, e também porque teria solicitado ao capitão que mantivesse silêncio no rádio por causa da missão do USS Indianápolis. Porém, a família dos marinheiros mortos continuaram culpando o capitão McVeigh pela morte dos seus entes queridos e ele passou a receber várias cartas de acusação, o que levou ele a cometer suicídio em 1968. 1.100 homens embarcaram no USS Indianápolis, no porto de São Francisco, na Califórnia. 300 faleceram no naufrágio e apenas 321 foram resgatados com vida 4 dias depois. Aproximadamente 500 marinheiros foram devorados no que ficou conhecido como o pior ataque de tubarão da história da humanidade. Depois de saber dessa história, fica um pouco mais claro por que o ataque de tubarão é um dos perigos naturais mais temidos pelos seres humanos, não é? E se você quiser saber mais sobre o USS Indianápolis, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar links onde você pode ler mais sobre a história do naufrágio e também tem uma entrevista com um dos sobreviventes. Ah, e se você quiser mais, em 2016 foi feito um filme sobre o USS Indianápolis chamado USS Indianápolis, estrelado pelo Nicolas Cage, e você consegue encontrar ele inteiro aqui no YouTube. Não é um filme que ficou muito conhecido, talvez tenha sido um flop, mais um, do Nicolas Cage, mas talvez valha a pena se você se interessou pelo assunto. Se você gostou desse vídeo, então eu vou pedir para você curtir e compartilhar com outras pessoas para que elas fiquem sabendo desse fato histórico. E se você é uma pessoa que gosta de fatos históricos curiosos, talvez você se interesse por esse outro vídeo aqui que vai estar aparecendo na sua tela. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!